Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Pode se assentar. Enquanto você se assenta, abra comigo a sua Bíblia em Zacarias capítulo 4. Livro do profeta Zacarias capítulo 4. Zacarias fica depois de Ageu. E nós queremos nessa noite compartilhar sobre o tema o poder do Espírito Santo desenvolvendo nossas raízes. Diga isso comigo: o Espírito Santo é o poder ativo de Deus que desenvolve minhas raízes. Zacarias capítulo 4 e verso 1 ao 6, diz o texto: E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta em cima tinha 7 canudos. E por cima dele, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero repetir essa parte final, e na conta do 3, você vai repetir juntamente comigo, a partir da expressão não por força e nem por violência. Vamos lá? 1, 2, 3. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu creio que pelo poder do Espírito de Deus, nós viveremos coisas gloriosas e grandiosas. Eu creio que pelo poder do Espírito de Deus, as nossas raízes serão fortalecidas e desenvolvidas. Pelo poder do Espírito de Deus, nós viveremos coisas que os nossos olhos não viram, que os nossos ouvidos não ouviram e que ainda nem subiu ao nosso coração. Pelo poder do Espírito de Deus, nós desfrutaremos de milagres, porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Um Deus que abre caminho no deserto. Um Deus que faz do deserto manancial de águas vivas. Esse é o Deus que nós servimos e é esse Deus que Zacarias vai anunciar aqui na visão e na revelação que ele teve. O livro de Zacarias, ele conta a história basicamente de 4 personagens: Josué, Zorobabel, Ageu, que era um outro profeta que escreveu um livro antes de Zacarias, e do próprio Zacarias. Então essas 4 figuras são mencionadas praticamente continuamente aqui no livro de Zacarias. Então Zorobabel, Josué e Zacarias aparecem muito aqui. Ageu já vai aparecer no livro dele. Para entender o que estava acontecendo nesses dias, a gente precisa voltar 500 anos no tempo. 500 anos antes desse episódio bíblico, eram os dias do auge de Israel. Eram os dias do reinado do rei Davi. O rei Davi, 500 anos antes desse relato bíblico que nós lemos ontem, ele promoveu à nação de Israel uma grande expansão. Israel cresceu, Israel se multiplicou, Israel prosperou. As fronteiras de Israel se estendiam a cada vitória que Davi conquistava em nome do Senhor dos Exércitos. Então, por causa dessa expansão, Israel chegou a ter um tamanho e um destaque no cenário mundial que nunca teve. Tanto é que o Israel de hoje em dia é muito herança da Israel das vitórias de Davi do passado.
Então Israel entrou no mapa do mundo por causa do reinado de Davi. E nesse tempo, a prosperidade, o crescimento, a expansão da nação fortalecia ela. Muito diferente desses dias de Zacarias, onde Israel estava fragilizada e subjugada. Para a gente ter uma noção, o texto do profeta Zacarias, ele vai abordar um encorajamento. Deus estava encorajando uma nação fragilizada. Deus estava encorajando o povo dele, que estava extremamente fragilizado. Então Deus vai dizer para o povo que as suas falhas, as suas limitações, os seus pecados não impediria o que Deus tinha para fazer. Deus estaria estabelecendo o seu propósito para a nação, mesmo que a nação vivesse aqueles tempos caóticos, de fragilidade, de escassez, e sendo subjugada pelos seus adversários. E Deus encoraja a nação de Israel como? Levantando profetas. Então Zacarias e Ageu foram profetas que profetizaram dentro desse cenário, 500 anos depois do rei Davi. Então Israel estava num cenário caótico, e esses homens de Deus se levantam para profetizar. A profecia deles é impressionante, porque Zacarias, ele era um homem que profetizava muitas visões que ele tinha. Então Deus dava visões para ele, Deus abria os olhos do entendimento dele, e Zacarias profetizava isso para o povo. Ele dizia: eu vi o Senhor fazendo isso e aquilo, eu vi o Senhor fazendo aquilo outro. Tanto é que o livro de Zacarias é o relato de 8 visões que ele teve, Deus falando com esse profeta. E essas visões sempre apontavam para a reconstrução de Jerusalém do templo, porque Jerusalém e o templo estavam destruídos. 500 anos antes, o templo de Jerusalém foi construído num abrir e piscar de olhos por Salomão. Vocês se lembram, um dos textos que a gente lê muito aqui em momento de ofertas, 1 Crônicas 29, que Davi até arrecadou quantias volumosas de dinheiro para que a construção do templo fosse feita. Então o templo foi construído com uma facilidade assim impressionante. Nos dias do filho do Davi, o Salomão, para você ter uma noção da prosperidade de Israel, a Bíblia diz que naqueles dias a prata era como pedra na rua. Ninguém queria nada de prata, porque a prata não tinha valor nenhum nos dias de Salomão. Era como uma pedra que todo mundo saía chutando na rua. Então veja, era um tempo de muita prosperidade. Só que agora a proposta, o projeto de reconstruir o templo que estava destruído, ele tinha escassez de recursos. Ele não tinha essa quantidade grande de recursos, porque a condição e o momento era outra. Estamos falando de uma reconstrução feita no templo pós-exílio, ou seja, depois de que os babilônicos vieram e levaram os israelitas como cativos, como prisioneiros lá para a Babilônia. Zorobabel e Josué foram líderes humanos que Deus levantou, e eles tinham que receber encorajamento para concluir essa obra. Eles tinham que receber força para completar essa obra. E aí, dentro desse contexto, irmãos, eu só contei esse contexto para você entender agora esse texto, essa expressão do versículo 6 de Zacarias 4. Dentro desse contexto, o Senhor vai dizer através do anjo dele para Zorobabel, ele vai dizer assim: não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Em outras palavras, Deus diz assim: Zorobabel, você não precisa da quantidade de recursos que Salomão teve no dia dele. Zorobabel, você não precisa da capacidade de estratégia militar que Davi teve nos dias dele. Zorobabel, você não precisa de absolutamente nada. Sabe por quê, Zorobabel? Não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pela intervenção do meu Espírito. E isso é poderoso, irmãos. Hoje de manhã, no momento da oferta, pastor Henrique leu os Salmos 20 e verso 7, e lá está escrito que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós
fazemos menção do nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Enquanto reis confiam no seu poder de carros que transportam os soldados para a guerra, enquanto alguns reis confiam no poder dos cavalos, que é um instrumento preciosíssimo para as batalhas, nós, o povo de Deus, fazemos menção do nome do Senhor. Nós queremos dizer que não vai ser por força e nem por violência. Você não precisa do governo, você não precisa do seu chefe, você não precisa de recursos humanos, você precisa apenas de uma intervenção do Espírito na sua história. Se o Espírito intervir, ele muda a sua história, assim como ele mudou a vida de Zorobabel. Eu quero discernir com você o quanto que o poder do Espírito Santo desenvolve as nossas raízes. Então, para isso, eu quero colocar aqui 4 pontos. Como o poder do Espírito Santo desenvolve nossas raízes. Ponto de número 1. O poder do Espírito Santo é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. Eu vou repetir isso. O poder do Espírito Santo, ele é suficiente para suprir toda e qualquer necessidade. A pergunta é: qual é a tua necessidade? A resposta é: o poder do Espírito Santo é capaz para te suprir. Pastor, mas você não sabe qual é a minha necessidade. E nem quero saber, porque eu não sou capaz de suprir ela. Mas eu sirvo a um Deus que nos derramou o Espírito Santo como garantia de que somos filhos dele. E esse Espírito Santo, irmão, tem suprido todas as minhas necessidades em glória. Quando o rei Salomão construiu o primeiro templo, ele contava com muitos recursos, ele contava com um exército de operários. Você pode ler em 1 Reis 5, do 13 ao 18, tinha um exército de operários. O rei Salomão tinha uma oferta de mão de obra quase que ilimitada, muito dinheiro. Não faltava recursos para aquela construção ser bem sucedida, porque Davi, o pai de Salomão, tinha arrecadado isso. Agora, irmãos, nesses dias o Senhor fala para Zorobabel: não vai ser por força, não vai ser por violência, vai ser pelo meu Espírito. Sabe por quê? O Espírito supre todas as nossas necessidades. E aí eu quero abrir aqui um parênteses e falar de uma das maiores necessidades que nós carregamos. Existem muitas outras, mas quero falar uma das maiores. Uma das maiores necessidades que nós carregamos se chama carência paterna. A carência paterna deixa um buraco em nós que nós não temos ideia. Nós não temos noção do impacto que é a ausência de um pai. Nós não temos noção. A gente imagina que a ausência de um pai causa alguns traumas, mas a gente não tem noção da quantidade que a ausência paterna causa de traumas na nossa história. Ao longo de 18 anos como pastor, uma das principais áreas que eu ministro nos homens e também mulheres é esta área de ausência de paternidade, carência de paternidade. Essa carência de paternidade, ela faz um buraco, ela promove um buraco que faz a gente buscar identidade em outras coisas, porque o pai é aquele que confere identidade. Pai é aquele que firma identidade. E quando nós não temos identidade, nós vamos buscar identidade em outros lugares ou em outras coisas. Então, muitos de nós que estamos aqui, buscamos firmar nossa identidade em outros lugares. Alguns de nós buscamos firmar identidade nas drogas, outros no álcool, outros na pornografia,
Outros, na quantidade de parceiros com o qual nos envolvemos, sempre em busca de identidade, sempre em busca de sermos alguém. Então a carência de uma figura paterna é muito mais traumática do que a gente pode imaginar, irmãos. Muito mais traumática. Causa abalos na nossa história que a gente carrega para o resto da vida. Irmãos, eu ministrei homens de 60 anos que não sabiam ser pais por causa da carência paterna que ele teve sobre ele. Como é que alguém vai dar o que não teve? Como é que alguém vai oferecer o que não tem? Então, essa é uma das principais carências que nós seres humanos carregamos. Quer a gente reconheça ou quer a gente não reconheça. Em algum momento da nossa vida nós vamos reconhecer isso. Ok? Pode ser que não seja hoje. Pode ser que você discorde totalmente do que eu estou falando aqui, está tudo bem. Mas em algum momento da sua vida, o Espírito Santo vai te trazer à memória as palavras que eu estou falando aqui hoje. O quanto que a carência de uma figura paterna causa traumas em nós. Só que a obra do Espírito, o poder do Espírito Santo é tamanho, é tão grandioso, irmãos, que se nós abrirmos o nosso coração, até essa carência da figura paterna, o Espírito Santo ele preenche. Ele preenche. Efésios capítulo 1, eu quero te mostrar isso na Bíblia, versículo 13. Efésios 1, 13. Paulo está falando sobre a salvação que há em Jesus. E ele disse assim que quando estamos em Jesus, em quem também vós estáis, essa é a expressão, ele diz, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele, ou seja, em Jesus crido, nós fomos selados com o que, igreja? Não, está muito fraco. Fomos selados com o que, igreja? O Espírito Santo da promessa. Fomos selados. A expressão aqui significa, ele pôs em nós a sua marca de proprietário. Talvez a gente não tenha o sobrenome dos nossos pais nos nossos registros de nascimento. Mas se você crê em Jesus, se você crê no Evangelho de Cristo, a marca do sangue, a marca do poderoso Espírito Santo de Deus, crava na nossa identidade espiritual. E nós passamos a ser adotados na família de Deus. Passamos a receber filiação. Temos um proprietário, temos um pai. Somos possuidores de uma paternidade, como disse Paulo, para louvor e para a glória de Deus. Olha o que diz Romanos 8, 14 a 16. Eu quero mostrar isso aqui com outra afirmação de Paulo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o quê? Se nós temos o selo da garantia, que é o Espírito Santo, se nós temos o selo da promessa, e se somos guiados pelo Espírito, Paulo disse, vocês são filhos. Versículo 15, porque a gente não recebeu um espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor. Mas nós recebemos o que, gente? Você pode dizer com isso comigo? Eu recebi o espírito de adoção. Eu sou um filho de Deus. E porque somos filhos, olha como a gente se dirige a Deus. Abba, Pai. A palavra Abba, traduzido, significa papai. Ou para o nordestino, painho. Painho. É a forma carinhosa de chamar Deus. Papai.
eu não sou órfão. Eu talvez carrego marcas que o meu pai humano não conseguiu suprir na minha infância, na minha adolescência, mas eu fui adotado como filho de Deus, e todas as carências emocionais que eu carrego por ausência de uma figura paterna, o meu Abba Pai está disposto a suprir. Isso é para quem crê. Até as mais profundas carências emocionais podem ser supridas pelo poder da intervenção do Espírito Santo. Número 2, a presença do Espírito Santo é garantida para sermos guiados nessa jornada. Então o Espírito Santo não supre apenas as minhas carências emocionais, e aqui eu preciso colocar mais um exemplo, porque pensa assim comigo, irmãos, quantas pessoas para suprir uma carência emocional se envolvem com pessoas que não são boas? Não são boas. Se envolve com várias pessoas, buscando suprir o quê? Uma carência emocional. Ouça isso, o Espírito Santo é capaz de suprir essa sua carência emocional. É capaz. Então, abra o seu coração para que essa realidade se transforme numa realidade prática na sua vida. A promessa, a presença do Espírito Santo é garantida para sermos guiados na jornada. Então, Ageu capítulo 2, eu quero mostrar isso, capítulo 2 de Ageu e verso 4. Diga isso comigo, a presença do Espírito Santo é a garantia de ser bem guiado na minha jornada. Olha o que diz o verso 4 de Ageu 2. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 5, segundo a palavra que concertei convosco, ou seja, a palavra que eu fiz uma aliança, um concerto com vocês, um compromisso que eu fiz com vocês, quando vocês saíram do Egito, e o meu Espírito habitava no meio de vós. Não temais. Olha o que Ageu está dizendo para Zorobabel, um outro profeta que também profetizou para Zorobabel. Não só o Zacarias, mas o Ageu também profetizou. Ele diz, esforça-te, o Senhor é convosco, o Senhor é conosco. O Espírito Santo de Deus está nos guiando. Irmão, não existe melhor GPS do que o Espírito Santo. Não existe melhor companhia do que o Espírito Santo. Não existe melhor recurso do que o Espírito Santo. Ele dá direções, dá sabedoria, dá estratégia, dá os melhores caminhos, ele te mostra os obstáculos com antecedência, e quando o dia mau chega, o Espírito Santo nos consola, nos conforta, nos coloca de pé e diz para nós assim no nosso ouvido, vamos, eu estou contigo. Esse é o Espírito Santo. Independente da situação, o Espírito Santo, ele quer nos guiar na jornada. João capítulo 16 e verso 13, Jesus está falando sobre o Espírito Santo e ele diz, mas quando vier aquele Espírito da verdade, diga assim comigo, ele já veio. Jesus está falando para os discípulos quando ele viesse, porque Jesus ainda estava com os discípulos e ainda não tinha cumprido a promessa da vinda do Espírito Santo. Mas aqui Jesus está dizendo, quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade.
porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que estão por vir. O Espírito Santo, irmãos, aleluia! Como é bom ouvir a voz do Espírito. O Espírito Santo, ele fala coisas ao nosso coração, que vai acontecer, às vezes, anos para frente. Ele nos prepara, ele nos dá estratégias. O Espírito Santo fala aos nossos ouvidos e mostra para nós coisas que a gente não vê. Porque sabe o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o exterior das pessoas. A gente consegue ver aquilo que os nossos olhos alcançam. Você só consegue ver o que você alcança aqui. Mas o Espírito Santo abre os olhos do nosso entendimento para a gente ver algumas coisas. A gente precisa ser guiado pelo Espírito. A gente precisa voltar a este lugar de intimidade com o Espírito Santo, onde ele sempre se revela na jornada que estamos trilhando. Terceiro lugar, a presença do Espírito Santo é a força que nos faz vencer o pecado. Diga isso comigo: através do poder do Espírito Santo, eu venço o pecado. Olha o que diz Miqueias capítulo 3 e verso 8. Miqueias capítulo 3 e verso 8. Enquanto você acha, eu quero te lembrar uma expressão que os nossos pais usavam muito no passado. Eles diziam assim: quem brinca com fogo, se queima. E o pecado, irmãos, é mais ou menos isso. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Porque quem brinca com o pecado se queima. Eu te convido a assistir a ministração dessa manhã, onde nós falamos que a escolha pela santidade é fundamental para desenvolver as nossas raízes. E a santidade está muito associada à paternidade de Deus. Eu sou santo porque Deus é meu pai e eu quero agradá-lo. Então, em matéria de pecado, o meu alerta aqui para você é: não brinque com o pecado. Porque ele queima, ele machuca, ele destrói e ele promove morte eterna. Há pessoas que não terão chances de se arrependerem. O salário do pecado, diz a palavra, é a morte. Então não brinque com isso. Pastor, como é que eu tenho uma postura correta e adequada diante do pecado? Conte com a presença do Espírito Santo para vencer o pecado. Miqueias capítulo 3 e verso 8. Mas de certo, eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Você pode dizer isso comigo? Eu sou cheio da força do Espírito do Senhor, para vencer o pecado. O Miqueias, ele está dizendo assim, que ele foi cheio da força do Espírito, para anunciar o pecado de Israel. Só que pensa comigo, irmãos, Miqueias era habitante de Israel. Então ele está falando do próprio pecado. Ele está falando do seu próprio erro. Ele não está falando assim: Israel pecou. Não, ele também fazia parte daquele pecado. Então ele está dizendo: eu estou cheio da força do Espírito Santo para vencer o pecado. Irmãos,
é possível vencer as tentações. É possível dizer não para o pecado. É possível fugir do pecado, da idolatria, da prostituição, da promiscuidade. É possível fugir da criminalidade. É possível fugir da idolatria, do adultério, da mentira, da inveja. É possível fugir de todo pecado cujo salário é morte. É possível. Agora, se eu fico arrumando pretextos, desculpas, eu começo a dizer assim: não, a tentação é mais forte do que eu. Eu estou dizendo que a palavra de Deus é mentira. Porque olha o que a palavra de Deus vai dizer sobre as tentações que a gente enfrenta. Abre comigo, 1 Coríntios. Paulo disse que as tentações que enfrentamos, elas são humanas, mas fiel é Deus, que não nos deixa ser tentado, além daquilo que podemos suportar. Deus é fiel. Olha o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, 1 Coríntios 10, isso, por favor, Jaque, 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, a origem da tentação é humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, Ele também dá o escape, para que a gente possa o que, irmãos? É possível vencer a tentação. Se a voz da sociedade está dizendo: não, todo mundo faz, isso aí é comum, todo mundo erra nisso, todo mundo faz aquilo e tal, a palavra de Deus está validando esta mentira, está dizendo: é possível vencer a tentação. É possível. Como, pastor? Pelo poder do Espírito Santo. João capítulo 16, versos 7 e 8. Jesus fala que o Espírito Santo, o Consolador que Ele enviaria, Ele diz que convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: o Espírito Santo vai convencer a gente de uma ideia errada do que é o pecado. A gente precisa ser convencido pelo Espírito, irmãos, porque senão a gente começa a olhar o pecado como algo inofensivo, algo que não provoca nenhum tipo de tragédia em nossa história. Não, pecado é algo inofensivo, porque todo mundo peca, porque piriri, pororó. Não, irmãos, o pecado é uma tragédia. Por causa do pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Por causa do pecado, Deus precisou destruir a humanidade através do dilúvio. Por causa do pecado, um anjo de luz virou Satanás. E por causa do pecado, Ele diz que muitos vão ganhar como recompensa a morte. Então não brinque com o pecado. Não trate o pecado como algo inofensivo, porque não é. É algo cruel. Um escritor cristão já dizia que o pecado oferece prazer e paga com escravidão. Oferece prazer com uma mão, mas te escraviza com a outra. Esse é o pecado. Não brinque com isso. Seja convencido pelo poder do Espírito Santo que é possível viver uma vida de santidade. É possível vencer o pecado. Em quarto e último lugar, Jesus é o nosso exemplo sobre como andar no poder do Espírito Santo. Diga isso comigo: Jesus é o meu exemplo sobre como andar no poder do Espírito Santo. A palavra em Lucas capítulo 4 e verso 14, ela diz: então pela virtude do Espírito, pelo poder do Espírito, Jesus volta para a Galileia, e a sua fama corre por todas as cidades, todas as
terras em redor. O poder do Espírito Santo estava com Jesus. Quem aqui é a igreja do Senhor? Eu vou perguntar de novo, quem aqui é a igreja do Senhor? Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. E se Ele é o cabeça da igreja, e o poder do Espírito estava sobre a cabeça, o poder do Espírito está sobre nós, o corpo também. Nós também temos o poder do Espírito. O último texto que eu quero ler com você está no capítulo 24 de Lucas. Lucas 24 e verso 17. Dois homens que estão a caminho de uma cidade chamada Emaús, dois discípulos, recebem a notícia que Jesus tinha morrido. E eles pegam esse trajeto de aproximadamente 11 quilômetros de caminhada. E eles vão caminhando de Jerusalém para Emaús. E no meio do caminho, Jesus aparece ressuscitado diante deles. E Jesus faz essa pergunta que está aí no verso 17. Que palavras são essas que vocês caminhando estão trocando? E por que vocês estão tão tristes? Pense, irmão, Jesus ressuscitado falando para os dois discípulos. De quem que vocês estão falando? Por que vocês estão tristes? É mais ou menos como se Jesus dissesse: ei, sou eu, ressuscitei. Ei, eu estou aqui. Mas eles estavam tristes, abatidos, falando sobre a morte de Jesus. Tanto é que o verso 18 vai mostrar a resposta a essa pergunta de Jesus, uma resposta do Cleopas. Ele disse para Jesus: você é peregrino em Jerusalém, não sabes as coisas que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? Verso 19, e ele lhes perguntou, Jesus pergunta para ele: quais coisas? E eles dizem assim: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno. E Jesus foi um profeta poderoso, em obras e diante de Deus e diante de todo o povo. Jesus foi poderoso, em obras e em ações. A igreja de Jesus é poderosa, em obras, em palavras e em ações. A igreja de Jesus tem autoridade, irmãos. O Espírito Santo está buscando pessoas para serem tocadas e preenchidas pela sua presença. A minha oração é que Ele te encontre aqui nessa noite. Que o Espírito Santo te encontre aqui nessa noite. Que você se desarme. Que você se abra. E deixa o Espírito Santo fazer a obra que Ele quer dentro de você. Deixa o Espírito Santo suprir a sua mais profunda carência. Deixa o Espírito Santo transformar o seu coração. Deixa o Espírito Santo despertar você para o propósito que Ele tem para a sua vida. Ouça, a gente vive em um tempo que não dá para caminhar sem o poder do Espírito Santo. Irmão, vai dar ruim. Se a gente anda sem a presença do Espírito Santo, vai dar ruim. Vamos acumular frustrações. Não vamos perdoar as pessoas que nos ofendem. Não vamos servir as pessoas, não vamos amar as pessoas, não vamos cuidar das pessoas. Nós vamos criar contenda e confusão com todo mundo. Hoje é com o pai, amanhã é com a mãe, depois com a esposa, depois com o filho, depois com o cachorro, depois com o chefe, depois... Você sempre vai arrumar um culpado. Porque sem o Espírito Santo, a gente não vive. Que os teus olhos sejam abertos nessa noite para perceber o nível de dependência que você tem que ter do Espírito Santo. Todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos ser renovados por Ele. O Espírito Santo em nós significa estarmos cheios da plenitude de Deus, cheios da vida de Deus.
Feche seus olhos onde você está. Espírito Santo, oh Espírito Santo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos mostrar quem somos e por mostrar quem tu és. Espírito Santo, nós cremos que essa é uma noite especial. É uma noite de renovação de aliança. É uma noite que, assim como o Senhor levantou Zacarias e Ageu para profetizar para Zorobabel, ó Espírito Santo, o Senhor levanta a voz profética aqui para profetizar para a sua igreja. E nós declaramos para a sua igreja: não será por força, não será pela violência, mas será pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Senhor, pelo poder do seu Espírito, que as correntes caiam agora. Pelo poder do seu Espírito, que a unção despedaça todo jugo, cadeias sejam abertas agora. Pelo poder do seu Espírito, que olhos se abram agora. Que pelo poder do seu Espírito, enfermos sejam curados agora. Que pelo poder do seu Espírito, haja uma atmosfera de quebrantamento, de reconhecimento de culpa. Pai, estamos cansados de achar culpados pelos nossos próprios erros. Estamos cansados de transferir culpa para outros pelos nossos próprios erros. Que nessa noite o seu Espírito nos convença. Que nessa noite o seu Espírito nos toque de uma forma irresistível. Que nessa noite, Senhor, o teu Espírito mostre o quanto precisamos nos arrepender, o quanto precisamos liberar perdão, o quanto precisamos caminhar em santidade, o quanto o Senhor é fiel para suprir todas as nossas carências emocionais. Ouça isso. Mulher, o teu marido não vai suprir a tua carência emocional como você deseja. Homem, a tua esposa não vai suprir a sua carência emocional como você deseja. Filho, seu pai e a sua mãe não vai suprir a sua carência emocional como você deseja. E para essas lacunas, somente alguém do tamanho do Espírito Santo para preencher. Seja preenchido pelo Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja tomado pela virtude e o poder do Espírito Santo. Se coloca de pé, igreja. Seja cheio. Seja tocado. Seja renovado. Seja agora preenchido pelo poder, pela virtude do alto. Assim como Jesus era poderoso em palavras e em obras, pelo poder do Espírito Santo, a igreja é poderosa em palavras e em obras, em palavras e ações. Comece a orar agora. Feche os seus olhos, comece a orar. Comece a pedir, comece a pedir, comece a pedir a plenitude do Espírito sobre você. Precisamos ser cheios de Ti, Senhor. Precisamos ser cheios, cheios, cheios da sua presença. Oh. O ambiente é favorável, a atmosfera é favorável, os céus estão abertos.
Não permita a sua dureza de coração impedir o que o Espírito Santo quer fazer. Não se retenha, abra o coração. Oh Espírito Santo, não será pela força, não será pelo poder, mas será pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito, Senhor. Pelo Teu Espírito.